Olá, queridos companheiros, amigos desse canal de divulgação da doutrina espírita. É com grande alegria que hoje iremos fazer mais uma leitura, mais uma reflexão em torno do livro Boa Nova, onde aos poucos, juntos, estamos construindo mais uma playlist de leituras e reflexões do livro de autoria do espírito Humberto de Campos, psicografia do sempre saudoso Chico Xavier. Como sempre, pedimos a Deus para que nos ilumine, que nos ampare, que nos fortaleça em nossas provas. Pedimos Jesus, esse mestre, esse rabi, meigo, doce, e que nos ama de forma incondicional, para que não nos deixe apartar, que mesmo com as nossas dificuldades, com as nossas rebeldias, em sermos criaturas mais disciplinadas, mais responsáveis, Ele continue nos atraindo com seu magnetismo de amor. Pedimos aos guias e mentores espirituais para que nesses momentos de estudos, de reflexões, possam nos clarear a mente, aproveitando esses instantes junto com o Evangelho, para que a nossa mente e o nosso coração se ilumine dessa luz que nunca irá se apagar. Que esse fluido, ao vivenciarmos o Evangelho, quando ali nos colocamos naqueles locais antes percorridos e bem descritos, esses fluidos se tornem a água da vida em nosso ser, onde nunca mais teremos sede, pois aqui iremos encontrar a água viva. Que dessa maneira, então, que os guias nos ajudem para que isso não seja apenas um trabalho mecânico de leitura ou de reflexão. Não. Que seja um trabalho construído para dentro das portas do nosso coração, para que essa emoção seja vívida, inapagável. Para isso precisamos de mais de um esforço. Primeiro, colocarmos a nossa mente em sintonia com o estudo, tentando descortinar parte por parte da leitura, dos vocábulos, da cronologia, mas agora vai uma outra parte, que possamos realmente estarmos não só de corpo presente nesse estudo, mas com toda a nossa alma, nos permitindo ir aos locais como observadores e como alunos do Mestre Jesus. Então que possamos nos preparar sempre para essa viagem ao Evangelho. Um bom estudo para todos nós. Dando continuidade à mensagem, a lição número 2, Jesus e o precursor. Como antes já falamos, já colocamos no canal o 2.1, 2.2, 2.3 e hoje é a quarta parte dessa mensagem, de forma que a gente possa, por menor parte, fazer uma compreensão melhor desse tudo que o Espírito nos traz. Nós vamos trazer aqui então
a leitura do Evangelho do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, o capítulo 3 e o versículo de 13 a 16, a continuação do estudo 2.3. Aos poucos a gente vai, automatizando essas informações. Vejamos então. Vamos fazer a leitura. Chama-se, na Bíblia, a que eu uso é a Bíblia de Jerusalém. Eu já utilizo há muito tempo, me adaptei bem à leitura, gosto das informações, dos apêndices. E o título que ela nos traz chama-se Batismo de Jesus. E Mateus nos diz assim: nesse tempo veio Jesus da Galileia ao Jordão até João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Olha a humildade de João Batista, Jesus, porém, respondeu: deixe estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu. Batizado, Jesus subiu imediatamente da água, e logo os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Então, primeiramente, nós vamos lembrar que João não tinha dúvida de que Jesus era o Messias, não. Ele já o tinha reconhecido desde o ventre materno, Na barriga de Isabel, ele já se coloca ali alegre pela visita da mãe, de Maria, mãe de Jesus. Então ele era consciente de ser o precursor. Era ele que iria preceder. Já tinha sido dito isso. Lembra que antes ele chegou a dizer, no próprio Evangelho, que não era digno de desatar as correias da sandália de Jesus. Então ele não queria mergulhar Jesus, porque o batismo de João era por mergulho. Ele realmente descia a criatura lá na água, até que a criatura voltava, saía lá, limpava as suas impurezas, os seus pecados, retomava a vida. Então ele não queria batizar Jesus. Você vê que o tempo todo ele deixa, tentava dissuadir. Eu é que tenho necessidade de ser batizado por vós, E tu é que vens? Ele se julgava indigno. Não é aqui, mais uma vez colocamos, João Batista não tem característica de falsa modéstia. Não, ele realmente sabia se colocar. Ele era humilde. Ele reconhecia que diante de Jesus, ele era o filho de mulher, como mais tarde, nós vamos ver, nascido de mulher, mais evoluído. E aqui ele fala, quando ele nos diz aqui que no ato de mergulho viu o sinal do Espírito Santo, o que aconteceu nesse momento? Este é meu Filho amado, que me comprazo. Ele viu dos céus, ele viu o Espírito Santo descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ali nós vamos reparar o fenômeno de efeitos físicos, tanto de visão como de audição. O que mais nós podemos observar, Que João Batista, ele é aqui um período se encerrando, um período que a gente pode dizer de práticas exteriores.
Jesus vai dar início a um período de adoração a Deus em espírito e verdade, na consciência de cada um de nós. Então, é um ciclo se fechando para que outro se abra. No livro da Terezinha Oliveira, Estudos Espíritas do Evangelho, é o livro número 6, nós pegamos aqui uma lembrança sobre essa passagem. Eu achei muito interessante e peço licença para essa leitura. Que ela nos vai falar aqui dos batismos, da água, do fogo e do Espírito. O batismo, a palavra batismo quer dizer imersão, né? Mergulho realmente. O costume de batizar não tem a sua primeira origem no cristianismo, pois nos relatos de diferentes seitas de povos da antiguidade encontramos referências a banhos purificadores, aspersões e imersões que preparavam os crentes para o culto às suas divindades. Como surgiu na área cristã? Foi João, filho de Zacarias e Isabel, segundo a tradição, primo de Jesus, quem deu início à prática do batismo entre os judeus de modo popular. Ele anunciava a vinda do Cristo e convidava o povo a se arrepender dos seus pecados. E os que o atendiam e se propunham uma renovação moral, ele batizava. Ou seja, ele mergulhava nas águas do Rio Jordão. Por essa prática que ele ficou conhecido como o Batista, né? Então é João Batista porque é aquele que batiza. E o batismo de água, então, é uma prática simbólica, um testemunho público, onde a pessoa, na frente ali de todos, se diz arrependido do seu comportamento, dos seus pensamentos, e tem o propósito de se corrigir, lavar daqueles antigos pecados. Vejamos aqui a passagem que João Batista fala, né? Eu, na verdade, vos batizo com água para vos trazer a penitência. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, Jesus, né? Cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso está no capítulo 3 de Mateus, no versículo 11. Mais uma passagem, vejamos aqui o versículo 4 do testemunho de Marcos, no capítulo 1. Apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Por simbolizar o arrependimento de pecados, João só aplicava o batismo em adultos, pois que tinham que se arrepender e podiam analisar o certo e o errado para se arrepender. E mostrava que não adiantava o batismo de água em quem não tivesse realmente arrependido. Tanto é que no Evangelho de Mateus, ainda nesse capítulo 3, no versículo 7, ele fala: muitos dos fariseus e saduceus que foram até ele para que os batizasse, ele a demonstrou: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha a importância do arrependimento. Então, para João, ele já entendia que precisava se arrepender para ser renovado na água. É um período de prática exterior ainda. Mas outro virá, né? Ele diz, né? Mais poderoso do que eu, após mim. E interessante a questão do arrependimento, ela se mantém até hoje. Porque enquanto a criatura não se arrepende da sua vida, do seu comportamento, da sua forma, né, de pensar, ela não tem um arrependimento sincero, ela não tem como reparar. Ela no fundo acha, ela às vezes fala: poxa, foi mal, pô, me desculpa, poxa, mas lá dentro ela não se arrependeu. Isso é um processo tão profundo do arrependimento.
é como se criasse umas fissuras na alma. Ela vai criando aquelas rachaduras de pouquinho. A consciência, né, vai desabrochando cada vez mais, a criatura vai se dando conta de quem realmente é, do que está fazendo. Então é o nível de consciência vai desabrochando. Alguns não querem que essa consciência se desabroche. Então mantém ela fechada, começa a racionalizar, tentar explicar o inexplicável para dizer, não, eu fiz isso, por isso, por isso, por isso. E ela dá desculpa para tudo e vai abafando essa consciência que funciona como aquele despertador antigo. De vez em quando toca, trim, tá errado, trim. Ela é nossa, ela está inscrita, o certo e errado está escrito na nossa consciência. A lei de Deus está escrito em cada um de nós. Então ela toca, trim, trim. Aí a gente pega aquele despertador, vocês se lembram daquele despertador antigo que tinha aquela capelinha? O que a gente fazia quando não queria levantar mesmo? Batia naquele despertador para ele parar de tocar. E de tanto fazemos isso com a nossa consciência, ela vai como que paralisando. Ela está ali sim, mas você está travando justamente o dispositivo que ela possui, que é de sinalização. Toda vez que tem. É porque a gente não aguenta ficar o tempo todo. É tem. Até que com o tempo esse tim diminui. Porque aí a gente já para observar. Deu tim, o que eu fiz? Deixa eu observar aqui. Aí na próxima vez já não vai fazer tim, porque a gente já se comportou de uma forma melhor. Né? Mas no início a vida da gente é tim. Porque está tudo bagunçado. Até que a gente vai se organizando mentalmente, vai observando a lei de Deus e vai procurando caminhar dentro dessa lei. No momento que a gente começa a caminhar dentro dessa lei, ajustar a nossa vida à lei de Deus e não o contrário, pegar a lei de Deus e tentar ajustar a nossa vida, o que acontece? Essa consciência desabrocha, mas não fica mais tanto do tim. Ela vai continuar dando seus alertas. E a gente tem que parar para ouvir e não abafá-lo. Então, na realidade, o processo de arrependimento, ele é essa fissura dentro da alma que parece que vai começar um terremoto. Começa a rachar. Aquela base que a gente acreditava que estava certo mesmo, fazia, acontecia, e ninguém tinha nada com isso, não é assim? Muitas das nossas rebeldias, os nossos momentos eram por essas falas. Então essa rachadura chega e o que acontece? A gente começa a perceber que essa base não está mais firme. Ela começa a abrir e vai entrando o arrependimento nessas fissuras. E aí a gente se pega ali observando esse arrependimento, né? A hora que a gente respira profundamente e cai em si. Cai, chora, em cada um com o seu processo, mas por mais tempo caído, ou mais tempo chorando, a vontade do freguês, nós sabemos que teremos que levantar e a partir de agora, um novo sol, um novo minuto da vida nos oferece uma nova oportunidade de refazer, sem desespero, porque é próprio da nossa evolução, o estágio em que nos encontramos, aprender por erro e acertos. É natural. O que não é mais possível é só errar por errar, sem consciência, sem querer entender e não se dar conta. Caso contrário, não. A gente já vai errar muito, mas já no caminho de querer aprender. Um esforço, né? E aí, no livro ela nos pergunta assim, e por que Jesus foi batizado? Jesus foi ter com João para ser batizado por ele. Ele reconhecia, né, que seu primo era bom, virtuoso e melhor do que ele próprio, não precisando do batismo do arrependimento. Por isso ele não queria batizar, né, João Batista? Então ele fala, eu é que preciso ser batizado por tu, e tu vens a mim.
Então Jesus fala, deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. O que Jesus está se referindo aqui? A Moisés e os profetas, que para os judeus eram a lei. E haviam previsões feitas sobre o Messias que deveriam ser cumpridas, como a de Isaías. O profeta Isaías, lá no seu capítulo 11, versículo 2, diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Também era preciso que se cumprisse o aviso que João recebera sobre como reconhecer o Messias para poder anunciá-lo ao povo. Então ele diz assim, eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água, disse-me. Quem é que enviou ele a batizar com água? Aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele, é o que batiza com o Espírito Santo. Então já foi colocado, já foi comprovado naquele momento que ele era o Messias. Então, por mais que João reconhecesse como um homem virtuoso que era, que não precisava de mais nada para se arrepender, existia a questão de deixe por agora cumprir a lei, e a João realmente a comprovação de que seu primo era o Messias. Então João mergulhou Jesus na água e nada ocorreu. Mas depois, quando Jesus já saíra das águas e se pôs em oração a João, eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é meu filho amado, em que me comprazo. Diante do fato, João ficou sabendo que Jesus era o enviado de Deus ao mundo para esclarecer a humanidade e libertá-la do erro, e começou a testemunhar. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um varão, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu vi, e tenho testificado que este é Filho de Deus. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Então, cumprindo o reconhecimento do Messias a rigor, o batismo de água não era mais necessário. Fim, né, que a gente pode dizer, né, fim de um período da forma exterior, né? E Jesus não batizava com água, né? Jesus não adotou essa prática, como fica claro nessa passagem. Vai se encontrar essa passagem do Evangelho de João, no capítulo 4, versículo de 1 a 3, que nos diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Então, alguns discípulos de Jesus batizavam com água, porque antes de seguirem a Jesus, tinham sido discípulos de João, com quem aprenderam a prática e, por certo, a julgavam importante. Mais tarde, com o aprendizado junto a Jesus, iriam se desapegando de tal costume. Mas Jesus trazia 2 outros batismos, como anunciou João. Quando ele disse, né, aquele que vem após mim, mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não iria exemplificar o simbólico exterior e não mais necessário o batismo de água. O que é o batismo de fogo, né? Desde que se intere da verdade espiritual, uma pessoa pode se reconhecer em falta, arrepender-se dos seus erros
e desejar proceder melhor. Então, com ou sem água que a lave exteriormente, com ou sem fórmulas religiosas, começará a luta para se renovar, corrigir sua conduta, reparar os males praticados, terá de dar testemunho de seus novos propósitos em todos os momentos, vencendo os seus instintos e hábitos inferiores, procurando praticar o bem. Nesse esforço e nessa luta maior, dentro de si mesma, e meio a tudo e a todos, tem o seu batismo de fogo, que purifica mais profundamente. É essa luta que Jesus se referiu ao afirmar: eu vim para atear fogo à terra, e o que eu mais quero é que ele já está aceso, né? E a gente fica pensando, é o batismo de fogo que ocorre dentro de todos nós. É aquela luta titânica, né? É aquela luta de querer fazer diferente, de vencer os instintos, de vencer aqueles comportamentos e pensamentos já tão reprisados e que já estão no automático do nosso ser. A gente já tem que ir meio que saindo de uma forma natural, de falar assim, saiu de mim. Saiu de mim porque foi automatizado durante muito tempo. E eu agora não quero mais que isso saia de mim, porque eu já percebi que isso está contrário à lei de Deus. Como eu já percebi que eu tenho condições de sair de mim coisas melhores, porque entram coisas melhores já em mim. Eu já sou uma criatura que procuro beber desse conhecimento, parar e refletir. Então tem sim como sair coisas melhores. Basta também que da mesma forma antiga, aquilo foi reforçado trocentas vezes até que se tornasse automático por várias reencarnações. Agora está na hora de eu colocar o novo. De eu falar assim, não, eu não vou mais reforçar essa personalidade, essa maneira de ser contrária à lei de Deus. Eu já tenho conhecimento, eu já posso escolher, eu já sei um pouquinho, eu tenho a intuição, eu tenho a minha consciência, eu preciso ter essa boa vontade. Então quando chega aquela atitude automatizada que eu não quero mais viver daquela representação, eu a seguro dentro de mim. Pelo menos eu não mais a manifesto. Até que um dia, de tanto ser travado, de tanto ser travada, ela vai dando espaço e ao tempo a gente vai colocando o que é novo, né? Vai se colocando a prática do bem, a vivência do bem. E o que é esse batismo, né, do Espírito Santo? É quem se esforça por melhorar moralmente e se dedica ao bem, merece o batismo do Espírito Santo. O que é Espírito Santo aqui, né? Sintonia com os benfeitores do plano invisível. Através de manifestações mediúnicas ostensivas ou sutis. Intuição. Assim aconteceu com os discípulos de Jesus. Primeiro o Mestre fez passar pelo batismo do fogo. Provas e experiências em que lutavam por se melhorarem e servirem ao próximo. Te lembra logo de Pedro, né? Pedro foi bem esse discípulo que passou por inúmeras provas, um verdadeiro batismo de fogo. Ele era rude, mas ele era tão verdadeiro, ele amava tanto Jesus, né? Ele passou por esse batismo de fogo. Aos poucos se desenvolviam e até conseguiam realizar alguns trabalhos, afastar espíritos perturbadores e curar enfermos. Mas ainda havia muito a aperfeiçoar. O espírito que não conseguia afastar, os ensinos de Jesus que não entendiam, a negação de Pedro, olha quantas situações o Evangelho nos traz. Quando já haviam vencido muitas batalhas, receberam um magnífico batismo do Espírito Santo,
no dia de Pentecostes, quando os Espíritos do Senhor se manifestaram através deles em diversos idiomas aos habitantes e visitantes de Jerusalém. Passagem nos contada no Atos capítulo 2. Finalmente os discípulos foram compreendendo que o batismo verdadeiro não era o de água. Pedro entendeu isso no caso do centurião Cornélio em Cesareia, que, apesar de gentio, recebeu, ele, familiares e agregados, a manifestação espiritual. Está lá em Atos 10. Então foi ali que Pedro realmente conseguiu fazer essa compreensão. Como é que Jesus mandou batizar? Né? O que ele fez? Como é que ele saiu a batizar? Como é que foi esse batismo? Jesus disse aos apóstolos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. De fato, quem não crê é porque não entendeu, não se conscientizou e, portanto, não se arrependeu. Você não pode se arrepender de uma coisa que você ainda não compreendeu. Por isso que a gente fala, uma criatura está fazendo daquela maneira, ela está no momento dela, ela não teve ainda a compreensão do fato. Chegar o momento de compreensão. É da lei de progresso, é natural. Todos hoje que olhamos e falamos assim, nossa, que estado que essa criatura se encontra de inferioridade. Está no momento dela, como nós já tivemos o nosso. Deus é Pai de todos. Então, quando a gente vê lá uma laranjeira, as laranjas não dão prontidão na mesma hora. Cada um tem o seu ponto de amadurecimento, o seu tempo. Então, o tempo de cada um de nós é diferente. Nós temos insight. É aquela hora que vem o insight, que a gente fala assim, nossa, caiu em mim. Agora eu entendi o que significa essa palavra. Agora eu entendi por que falam tanto sobre isso aqui. Quer dizer, a gente fala, repete, faz papagaio de pirata e não entendeu. Até que um dia a gente passa a ter essa compreensão. A gente chama desse insight, dessa luz interior, né, iluminando aquela situação. Então, como é que, se eu não entendi, não me conscientizei, como é que eu vou me arrepender? Né? Eu não tive esse processo, por isso é importante ele falar isso. E aí, não se arrepende, permanecendo no erro, na inércia, no egoísmo, que acarretam efeitos dolorosos. Quem crê, ao contrário, deve ser batizado, não com água, e sim com o batismo que Jesus ensinou, de fogo e de Espírito Santo. Isto é, ser convidado ao testemunho até alcançar a sintonia superior. Por isso que Paulo, o apóstolo, afirmava que com a água batizara apenas uns poucos e dava graças a Deus por isso. E ele diz mais, porque Cristo me enviou não para batizar com água, mas para evangelizar. Olha a consciência do apóstolo, né? Dos gentios, né? O papel dele não era aquele. Ele falou, mas no início era preciso. Então ele fala, ele me enviou não para batizar com água, mas para evangelizar. E como ele soube fazer isso bem junto aos gentios. O Evangelho de Paulo, no sentido, a gente escuta as cartas, a gente vê o quanto ele evangelizou. E diz aí, ainda diz aqui, olha, por que ainda o batismo de água? Jesus, que nos ensinou a adorar a Deus em espírito e em verdade, jamais instituiu fórmulas materiais, nem designou lugares especiais para o culto ao Criador. Mas, pela pouca evolução, muitas pessoas acham falta de um meio material para expressar, tornar concretos os fatos espirituais. Então, algumas pessoas necessitam, né, para entrar em sintonia, ter uma coisa tangível, palpável, para que elas possam entrar naquela conexão, entrar naquele tipo de faixa vibratória. E foi assim que, em vez de conservarem a pureza e simplicidade do cristianismo, em vez de abolirem as antigas práticas externas de culto, acabaram por infiltrar no cristianismo rituais, fórmulas, vestes especiais,
E o batismo de água, em vez de se extinguir, assumiu uma importância maior, que não tinha, perdendo-se o seu significado espiritual, que era a necessidade de arrependimento e desejo de renovação. Atualmente, o significado mais geral do batismo é o de iniciação ou admissão solene a uma religião. A gente vai ver porque são crianças, são bebezinhos, então sim, é um processo de iniciação. Ou então, em outras igrejas, a admissão solene ao culto, né? aquela prática religiosa. Nas igrejas protestantes evangélicas, geralmente é feito em adultos, porque exige compreensão e decisão pessoal. No catolicismo, o batismo é o primeiro dos seus 7 sacramentos e se faz por aspersão apenas. Significa que a criança ou adulto que se converteu passa a fazer parte desse grupo religioso. Quanto à doutrina espírita e o batismo. O espírita consciente não se batiza e nem faz batizar os seus filhos, nem adota essa prática no grupo espírita que frequenta ou dirige, porque sabe que é uma prática exterior e simbólica apenas. Em vez disso, procurará vivenciar as 3 fases do processo de evolução humana. 1. Conscientização espiritual, pelo conhecimento das leis divinas. O que é isso, né? Esse processo de conscientização é o estudo. Começa a observar, experimentar para saber quais são as leis de Deus e no universo, e se os seus atos estão de acordo com elas, né? Buscando eu entrar na lei de Deus. Eu tenho que conseguir perceber a minha vida com a lei de Deus e entrar em sintonia. E se não tiver, eu entro no sentimento de arrependimento por não conseguir, mas continuo aqui no esforço. Então, o primeiro processo é da conscientização. Eu tomo consciência da minha vida e da lei de Deus. E falo assim, olha quanto eu estou distante, né? Quanto eu estou distante. Depois, segunda fase do processo, aqui pela Terezinha Oliveira, é o esforço por um modo melhor, mais elevado de pensar, sentir e agir. É quando a gente já procura vencer hábitos, tendências inferiores, e aí a gente começa a transformar moralmente, agindo para o bem o mais possível. Nós podemos falar, eu sei o quanto estou ainda longe, mas estamos no esforço diário. A gente não espera o final do ano para fazer, né, o que a gente fala assim, recapitular o que aconteceu na vida, não. É todo dia. Antes de dormir, passar em revista tudo que se fez, tomar consciência e entrar no processo de esforço, para sentir melhor, para sair de nós alguma coisa que está entrando melhor. E o terceiro, alcançar sintonia com os bons espíritos. É a terceira fase, resultante do novo grau de evolução que atingir e demonstrada através de manifestações mediúnicas ostensivas ou de sutil auxílio espiritual. Então, a gente já começa a lembrar da conscientização, do esforço e sintonia com os bons espíritos quando observamos intuições, né? A gente já começa a observar ali aquela presença espiritual próxima a nós, nos fortalecendo, nos ajudando a compreender melhor. Por que isso? Por uma questão de atração. O que é bom vai atrair esses espíritos elevados. Nós, para entrarmos em sintonia com esses espíritos mais elevados, nós temos que pegar o nosso radinho aqui interior, ó, da mente, as nossas antenas, que se encontram às vezes naquelas faixas ainda tão primitivas, em todos os setores. E aí o que a gente recepciona perto da gente? Espíritos que vivem naquela vibração. Aí a gente fala, nossa, eu rezo, mas esses espíritos estão sempre.
Porque eu estou conectada no mundo com essa faixa muito baixa. Do momento que eu tomo consciência da lei divina, paro para imaginar que faixa deve ser essa. Como vocês já pararam para imaginar qual deve ser a faixa do Cristo? Então aí a gente começa a estudar, começa a reparar, né? Igual aquela hora que a gente começa a fazer separação, né? Isso serve, isso não serve, isso serve, isso não serve, isso aqui eu não sei. Serve, não serve, isso aqui eu não sei. Serve, não serve, isso aqui eu não sei. Olha como é que a gente já começa a pegar a nossa vida e falar, não, isso aqui eu não quero mais. Ah, não, isso aqui é ruim, mas eu quero continuar porque eu sou apegada a esse hábito. E como eu gosto, desde pequenininho, como se tivesse orgulho. Orgulho de ter um hábito ruim, um comportamento ruim. Criança às vezes, nem assim age mais, né? Porque também é da lei que quando a gente reconhece alguma coisa melhor do que se tem, a gente não quer mais o que é ruim, a gente quer o que é melhor. Então é quando a gente entra no esforço para começar a buscar esse melhor. O que é saudável, o que é bom e o que é belo. Olhem o esforço necessário. É um esforço diário. Então essa anteninha que estava aqui, ó, bem, não está às vezes nem assim, está mais para baixo ainda, olha. A gente começa a pegar essa anteninha, está dando material, essa anteninha vai levantando, vai levantando. Aí chega aquela rádio, assim que eu ligo a rádio minha, por automatismo, por aquilo já está reencarnações e reencarnações naquele padrão. Primeira situação que pega é essa aqui. Aí eu escuto e falo, mas eu não quero mais isso. Já vivi isso sim, mas já aprendi. Isso eu não quero mais. Eu pego o volumezinho lá, fico tentando. No rádio antigo, lembra como é que era? A gente botava até o ouvido assim. Para encontrar a sintonia que eu consigo colocar minha antena. Muito interessante observarmos essas sintonias com os espíritos. Cada um vai fazer um registro de um determinado centro de força, dependendo da vibração que esse espírito possui. Quando estamos na prece, buscamos esse momento com o coração limpo, né? Pensando em Jesus, os pensamentos elevados, objetivos mais nobres, parece que a gente vai tomando um corpo assim e vai como se sentíssemos um ar cada vez mais puro, um ar forte. E a gente vai meio que ficando ereto e aí a gente começa a sentir os centros energéticos, né? Às vezes a gente começa a sentir o laríngeo, na elevação. Muitas vezes nós vamos sentir o frontal aquecendo, mas nesses momentos de prece, na parte mais linda da expressão, de se desvelar para Deus, para conversar com os guias e mentores espirituais, colocando as nossas dificuldades, é que no momento que a gente se abre, se eleva, muitos vão fazer a percepção no centro coronário. Vocês vão observar o coronário meio que sendo mexidinho aqui, como se os cabelos fossem mexidos, as raízes, né? Ou um aquecimento nesse centro coronário. Está sendo desenvolvido, né? Que bom que já estamos desenvolvendo o coronário, já estamos desenvolvendo o frontal, né? Cardíaco, laríngeo. Já quando a gente vê uma coisa bonita, uma imagem bonita, elevada, quando a gente vê uma atitude caritativa no bem, uma pessoa abnegada, escuta uma história, o cardíaco expande. O centro cardíaco faz aquele processo de expansão. O que é isso? Olha o desenvolvimento do centro. O centro estava ali parado, amortecido, não sei quantas reencarnações. E aí começamos a movimentar a energia
em torno desses centros mais elevados e vamos perceber, né? Tem ninguém puxando o nosso cabelo não, vamos deixar isso claro, não existe isso não. O que vamos sentir é dentro de nós, só que a gente acaba fazendo percepção como se fosse, eu sinto como se fosse aqui, esse aquecimento aqui em cima, quando eu consigo estar nessa conexão. E aí você é capaz de fazer percepção, que tipo de espírito é aquele que está nos dando prazer de sua companhia. O espírito é esse, né, que nos traz uma vibração tão elevada que muitas vezes a gente não consegue manter esse momento. Dá vontade de falar assim, para o mundo, deixa eu ficar aqui aproveitando. Mas a gente não pode viver em êxtase. Nós precisamos lembrar que se vez por outra encontramos essas companhias espirituais, no meu caso é vez por outra, não é um continuar, porque eu ainda sei das minhas dificuldades, mas isso ocorre em função do trabalho que estamos realizando. Podemos estar em conta com esses guias, podemos estar em conta com determinado grupo espiritual em função de uma tarefa, em função, né, de desbloqueios espirituais que já estamos conseguindo fazer. Então reparem bem, até que um dia estaremos tendo todas as nossas preces atendidas por Deus, porque nada mais significa que teremos a oração do justo, estaremos pedindo dentro da lei de Deus e com consciência que estaremos fazendo a nossa parte. E sim, estaremos num grau tão elevado espiritualmente que teremos constantemente as melhores companhias espirituais. No mundo ainda, com as dificuldades que trazemos, estou falando de mim, muitas vezes vivemos ainda em processos de oscilação, ainda nos permitimos nos aborrecer, muitas vezes permitimos que uma história ruim se aproxime, a gente entra às vezes naquela vibração daquela história, mesmo sentindo. Então a gente vai começar a aprender, não, eu ouvi o suficiente, eu não vou entrar na vibração dessa história. Então a gente seleciona mais o que a gente está vendo na televisão, os livros que nós estamos lendo, a imagem que nos chegam, hoje em dia com as redes sociais. Eu sou uma que já pergunto, a imagem forte? Não quero. Por quê? Porque eu tenho uma mente a zelar e eu escolho o que eu planto na minha mente, para que tipos de frutos virão a dar. Então isso é um processo de consciência, de responsabilidade já pelo trabalho que já está tendo há tanto tempo. Vocês já repararam que para subir é difícil, mas para descer basta um piscar de olhos a gente tomba. Porque nós já estamos mais perto do nosso passado inferior, mais perto dos nossos instintos do que futuro. Bem, se alguém já foi para o meu ouvido a anjo, eu não sei, eu não fui. Então eu estou aqui como aqueles espíritos que estão, graças a Deus, no esforço. Estou no esforço. Graças a Deus já consigo me colocar no esforço. Graças a Deus podemos dizer assim, já sei o quanto eu estou longe, mas já tenho a consciência disso. Mas já tenho consciência do que eu preciso mudar. Já tenho a consciência de que, pedindo ajuda ao plano espiritual, com um desejo sincero de renovação, esse é o meu batismo. Batismo de fogo das provas que eu vivo, limpando, expurgando todo um passado delituoso que eu trago de reencarnações anteriores. Essa consciência eu tenho de responsabilidades com causas que eu dei lá atrás. E hoje eu colho essas consequências. Então é um batismo de fogo. Eu sei que eu preciso, me quitar com a lei. Eu preciso estar em acordo com a lei.
Eu preciso retirar um pouco da minha folha corrida, ficha corrida, digamos assim, um pouco. Então as reencarnações eu vou, nesse batismo de fogo, limpando. Não por um ato mágico, que eu vou queimar um papel e ali queima todos os meus problemas. Deus perdoa sempre. O ser humano, às vezes, mas a lei, nunca. A lei está ali. A lei é minha própria consciência. Quando eu olho e falo, eu já tenho condições de refazer esse rascunho aí. Me dá esse texto aí que eu vou reescrever. Me dá que eu vou tentar fazer a letra mais bonita. Me dá aqui que eu vou conseguir fazer umas organizações gramaticais melhor. Eu sou capaz. Vamos reescrever essa história melhor. Então, a cada reencarnação, a misericórdia divina nos permite esse reescrever a nossa história. E a gente olha para aquilo que foi escrito lá na idade da rebeldia e fala, isso não tem mais a ver comigo, não me representa mais. Então, eu vou trabalhar nisso, porque sou eu. Isso é a minha representação perante Deus. Então, olha como já estamos diferentes. Então, eu entro e aí eu sinto a presença espiritual, que nada mais, o Espírito Santo nada mais é do que essa manifestação de espíritos, a vida espiritual, me dando provas da sua existência, me dando provas que tudo vai prosseguir. Então eu já começo a estar em contato com espíritos também, que vão me ajudar a fazer uma reflexão quando eu me colocar ali, quietada dentro de mim, né? Não é quietada do lado de fora não, é quietada aqui dentro, meditando numa passagem, me colocando ali no Evangelho, e as luzes vão chegando e vão me dando a amplitude do meu ser. Então por isso, no início logo desse estudo, eu falei para todos vocês, estão todos convidados a uma imersão, não de batismo de água, mas uma imersão de Evangelho, de estarmos, né, vivenciando um pouco junto a todos esses cristãos, todas essas situações que Jesus tão bem nos exemplificou. Que isso não seja apenas um livro de pequena monta ou para colocar ali que a gente fala na estante, né? Para fazer uma presença, para que alguém chegue e olhe. Não. Que seja um livro de busca, um roteiro seguro, um manual para aquele que ainda não está automatizado no bem, como Jesus já nos demonstra que podemos um dia ser. Ele é automatizado no bem. Como nós não somos aquele carro automático, nós vivemos de manual. Então o nosso manual é o Novo Testamento, é o Evangelho segundo o Espiritismo, em que buscamos sempre ali o pensamento, a palavra dos guias e mentores espirituais. Que dessa maneira então possamos nos sentir envolvidos por essas vibrações, possamos nos permitir aproximarmos cada vez mais desse Rabi, Jesus. Graças a Deus a todos. Muita paz sempre.